aqui para receber Teu Santo Espírito, Teu Santo Espírito. Estou aqui para receber. Que bom que estamos aqui, amados irmãos e irmãs, nesta manhã de segunda-feira, iniciando a quinta semana da Quaresma, a última semana deste tempo litúrgico. Próxima semana já estaremos vivendo a Semana Santa, a mais importante, mais especial das semanas litúrgicas, pois nela viveremos a experiência de Jesus, nosso Senhor, em sua paixão, morte e ressurreição. E nós teremos no próximo final de semana, sábado e domingo, um encontro muito especial aqui em nossa comunidade católica Dom de Deus, o nosso retiro de cura. E convidamos você a estar conosco, a fazer a sua inscrição, preenchê-la, para que assim também você possa acessar todo o conteúdo que será vivenciado nesses 2 dias, com experiências de pregação, de oração de cura, momentos de partilha, orações específicas. Então, um final de semana para que diante de Deus e com a graça de Deus sejamos curados, quer das nossas enfermidades físicas, quer também das nossas enfermidades espirituais. Vamos então iniciar nessa semana este nosso retiro quaresmal. Nessa semana, a vivência da graça de Deus é um convite também a nós, cristãos, católicos, membros ou não de novas comunidades, de nos abrirmos ao amor misericordioso de Deus, que nos conduz de modo especial a uma experiência vivificadora da ação do Espírito Santo. À beira do poço, iniciemos o nosso retiro, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E o Santo Evangelho de hoje é o Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou ao templo e todo o povo vinha até ele, que sentado os ensinava. Então os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher flagrada em adultério. Colocando-a no meio, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi flagrada em adultério. Moisés, na lei, nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu, que dizes? Eles perguntavam isso para pô-lo à prova e ter motivo para acusá-lo. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever com o dedo na mão, com o dedo no chão. Como insistissem em perguntar, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. E, inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher, que continuava no meio, em pé. Erguendo-se, Jesus lhe disse:
Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse: Eu também não te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Certamente ficamos encantados com certos diálogos de Jesus. Digo encantados porque as palavras que saem dos lábios de nosso Senhor, palavras que, é claro, são geradas em seu coração, são palavras que falam a nós de realidades que tocam a verdade da vida, tocam a verdade da nossa existência. Quer quando nos vemos em nossas situações de pecado, de miséria, quer quando vemos e nos vemos em nossas situações de limitações, de impossibilidades. E quando nosso Senhor professa suas palavras, essas palavras vêm direto a nós e produzem em nós uma nova vida. É impressionante como Jesus, no Evangelho de São João, ele gasta um precioso tempo de sua vida a dialogar com as mulheres. Digo no Evangelho de São João porque nele nós podemos perceber o quanto Jesus, no seu tempo histórico, ele gera uma certa, não revolução, mas uma certa inquietude naqueles que são do seu tempo. Sabemos um pouco da história bíblica e da história social de Israel, sabemos do lugar da mulher, sabemos como a mulher era tratada, por exemplo, pega em adultério, deveria ser apedrejada, da mulher que quando enviuvava deveria se casar com o irmão do marido morto. Claro, tem os seus porquês sociais e históricos, mas no Evangelho de São João, Jesus vai rompendo com essas realidades. E Jesus vai se permitindo estar com elas. Não estar apenas ali para elas, mas estar ali com elas. É aqui no Evangelho de São João, capítulo 8. Outrora foi no capítulo 4 com a mulher samaritana. E assim em tantos outros momentos. E o que é este estar de Jesus com alguém? É um estar para realizar no outro e com o outro algo que realmente mude a vida por completo. Por isso, esta semana é a semana também de estarmos com Jesus. Ou poderíamos dizer, a semana na qual queremos que Jesus esteja ainda mais conosco. Porque sabemos que essa presença de Jesus, ela é capaz de mudar em nós, não apenas muitas coisas, mas ela é capaz de mudar tudo. E quando digo mudar tudo, é tudo mesmo, porque Jesus nos muda no essencial. Não se preocupa e não se ocupa das coisas acidentais da nossa vida simplesmente, mas Jesus quer chegar ao essencial de nossa vida. E por isso, Ele cuida de realizar o que mais importa. E o que ouvimos no Evangelho de hoje? O que compreendemos, nos colocando à beira do poço, das palavras trazidas por Jesus quando, estando no Monte das Oliveiras, voltando depois ao templo, ficar sentado e ensinando quer significar para nós. Primeiro entendo que Jesus, ao descer do Monte das Oliveiras, desce do seu encontro pessoal com Deus. Desce do seu encontro particular com o Pai, para estar no templo, lugar do encontro comunitário com Deus. E claro, todo encontro comunitário gera também um encontro pessoal com o Senhor. E Jesus se colocava ali sentado para ensinar aqueles que queriam aprender,
para aprender sobre a novidade do reino, para aprender sobre coisas divinas. Porque, na verdade, todos nós temos esta necessidade em nossa vida. Temos a necessidade de ouvir a Deus. Temos a necessidade de aprender de Deus. Mas alguns maus intencionados levaram a Jesus uma mulher pega em adultério e disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi flagrada em adultério. Moisés na lei diz que ela seja apedrejada. E tu? Não queriam saber a opinião do mestre. Não queriam saber a opinião de Jesus, filho de Deus. Porque os fariseus não estavam interessados nisso. Os outros, talvez pecadores que estavam ali, talvez estes estivessem interessados no ensinamento divino. Mas aqueles homens fariseus, eles não queriam isso, queriam ao contrário, pegar Jesus em alguma palavra para poder condená-lo. Jesus nada responde. E nada responde não é para se omitir daquela situação, mas para provocar uma ação, para provocar a insistência num pensamento errado, insistência num sentimento errado. Nós muitas vezes na nossa vida estamos insistindo, irmãos, estamos insistindo em pensamentos errados, em sentimentos errados, em vivências erradas, insistimos nisso e queremos que Deus nos dê respostas. Queremos que o Senhor nos responda. Jesus se cala para que essa insistência possa manifestar o quanto nós muitas vezes estamos atrelados a conceitos falsos em nossa vida, a apegos àquilo que é acidental e não essencial. E o que Jesus faz no Evangelho de hoje é justamente nos levar a isso, a perceber o quanto nós muitas vezes insistimos naquilo que não é de Deus. Então, vendo a insistência daqueles homens, Jesus simplesmente diz: quem não tiver pecado, atire então a primeira pedra. Não é esta a lei de Moisés? Não é isso que Moisés prescreveu? Não é isso que vocês querem fazer? Então aquele que não tiver pecado, atire. Porque se a lei de Moisés exime todos do pecado, menos a adúltera, essa lei então não é de Deus. Porque a lei de Deus, ela nos coloca diante da verdade. Diante da verdade. Sim, aquela mulher era adúltera, isso é uma verdade. Mas somente aquela mulher que estava ali tinha pecado? Ou todos que desejavam apedrejá-la também os tinham? E aqui Deus nos convida a nos confrontar com insistências da nossa vida, muitas vezes em sentimentos e apegos internos, revoltas, muitas vezes condenações, como se fôssemos perfeitos, como se o outro fosse o mal, e como se nos justificássemos nos erros dos outros para amenizar a nossa consciência de erro. Isso não dá certo. Isso não é de Deus. E se não é de Deus, não pertence a nós. Diz então São João que um por um foi saindo, deixando ali as pedras. Esta atitude de covardia, não que eles fossem corajosos ao querer apedrejar, mas revelam que o próprio pedido a Jesus e que a própria ação de apedrejamento de uma mulher adúltera é uma covardia. Porque essa não é a ação de Deus. São covardes para apedrejar, são covardes para deixar as pedras ali, mas não são corajosos para perdoar. E
Por isso, este evangelho nos toca porque, ao dizer que cada um foi saindo um a um, só resta aquela mulher na solidão. Não foi apedrejada. E talvez digamos, nossa, que lindo, ela não foi apedrejada, nossa, que bom. Mas será realmente que só isso basta? Só em não ser apedrejada é o suficiente para ela agradecer a Deus? Porque ela estava marcada pelo seu adultério. Quem a acolheria? E por isso ela precisa fazer uma experiência de perdão, uma experiência de reconciliação. E ela fará. E ela fará uma experiência de perdão, de reconciliação com Deus, com os outros e consigo mesma. Porque essa é a experiência perfeita de reconciliação que nós devemos fazer. Uma experiência perfeita de reconciliação com Deus. E por isso Jesus se volta para ela e pergunta: ninguém te condenou? Ela diz: ninguém, Senhor. Ninguém. Jesus então diz: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Nessas 3 frases, nós encontramos expressões dessa reconciliação que também nós precisamos viver. Dessa reconciliação com o outro. Ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém. Aqui está a expressão que também nós precisamos ter em nossa vida e experimentar em nossa vida quando somos machucados nas relações pessoais. Quando somos machucados nas relações familiares, comunitárias, paroquiais, nos ambientes de trabalho. Porque constantemente nós estamos sendo julgados, mas também julgando. E quando ela diz ninguém me condenou, ela rompe com todo julgamento. Então ela se reconcilia com o outro. Mesmo que o outro tenha voltado para casa, não porque se arrependia ou tinha mudado, mas porque covardemente não foram capazes de acolher aquela mulher, mas aquela mulher os perdoa. Ninguém me condenou. Jesus diz: eu também não te condeno. Logo, essa é a experiência da misericórdia tão presente no Evangelho de São João. E uma experiência de misericórdia, porque a misericórdia parte de um olhar amoroso de Deus sobre nós. Não é o olhar nosso para o nosso pecado, mas é o olhar de Deus sobre nós. Então, aquela mulher experimenta a misericórdia e, sobretudo, a reconciliação com Deus. Ela se reconcilia com Deus. Mas ela precisa se reconciliar consigo mesma. Precisa se reconciliar com a sua história. Precisa se reconciliar com seus medos. Em um dos capítulos da série The Chosen, Os Escolhidos. Ali, é claro, de maneira não fantasiosa, mas de maneira alegórica, conta um pouco a história de Madalena. Daquilo que a levou a ser adúltera. E por isso, atrás de cada história de pecado, atrás de cada pecado existe uma história. E ela precisa se reconciliar com a sua história. E ao se reconciliar com a sua história, certamente ela será plenamente feliz. Mas a pergunta é: e você, meu amado irmão, minha amada irmã? Nesta manhã de segunda-feira, iniciando mais uma semana de retiro quaresmal, à luz da liturgia do domingo, como está a sua história de reconciliação com você mesma, com você mesmo?
Como está a sua história de reconciliação com o outro? Como está a sua história de reconciliação com Deus? Que passos você precisa dar para esta reconciliação? E para que reconciliado, reconciliada, possa seguir, possa ir adiante. Que você tire este dia de hoje para que à beira do poço você possa fazer um exame de consciência. E neste exame de consciência reconhecer-se em suas fragilidades, em seus pecados, e que através dele, desse olhar, você possa reconciliar-se com Deus no sacramento da confissão, reconciliar-se com os outros, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu esposo, esposa, filhos, quem quer que seja. Reconciliar-se consigo mesmo. Que Maria possa lhe ajudar hoje. E ao lhe ajudar, você possa dar passos que te façam crescer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia. Ao meio-dia esperamos você, ao longo de nossa programação, para viver uma experiência de adoração a Jesus, nosso Senhor.